Estamos de volta para a gente trabalhar agora mais uma aula sobre a Lei Complementar 59. Lidando com um tema que, claro, tem uma potencialidade muito grande de cobrança. Dos Conselhos de Justiça. Portanto, nessa aula nós trabalharemos em bloco os seguintes artigos: 203 a 214 dela Lei Complementar 59. Galera, o seguinte, a primeira parte que nós aqui vamos discutir é a organização dos Conselhos de Justiça, que se dividem nas seguintes categorias: Conselho Especial e Conselho Permanente. E cada um deles tem a sua composição. É uma composição colegiada. E depois, claro, a gente há de lidar também com a competência deles, conselhos. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, fatiamento, artigo 203, o primeiro que a gente aqui com ele lida, que é justamente a simplicidade aqui posta das categorias. Conselho especial, conselho permanente, cada um tem a sua competência, cada um tem a sua composição, ou como queiram, a sua constituição. Parágrafo 1º do artigo 203, os conselhos especiais são constituídos por um juiz de direito do juízo militar, e guarda desde logo é ele que ali preside o conselho especial, e por 4 juízes militares, um oficial superior de posto mais elevado que os demais, ou de maior antiguidade no caso de igualdade, e de 3 oficiais com posto mais elevado que o acusado, ou de maior antiguidade. Val, não estou entendendo direito. Vamos aqui, por gentileza, no nosso fatiamento. A primeira coisa que a gente deve guardar sobre os Conselhos Especiais de Justiça é que é um órgão colegiado, composto, de novo, por 5 membros. O primeiro deles, pronto, é um juiz de direito do juiz militar. Sabemos quem é, aquele que fez concurso público, virou juiz de direito do juiz militar. Maravilha. Ele compõe o conselho especial e, além de compô-lo, por ser justamente o juiz togado, né, o que passou lá no concurso público, recebendo a toga, é ele que exercerá, guarda desde logo de novo para mim, a presidência. 4 juízes militares. E desses 4 juízes militares, nós vamos identificar o seguinte: dos 4, um tem uma patente, um posto maior que esses outros 3. Observa aqui. Um oficial superior de posto mais elevado que os demais juízes. Então eu tenho o juiz de direito do juízo militar, que compõe o conselho especial e exerce a presidência dele. Está aqui. 4 juízes militares, um deles de maior patente, né, de posto, mais elevado que os outros 3. Ou, caso ele tenha o mesmo posto dos demais, ele é o de maior antiguidade. Está aqui, ó. Ou de maior antiguidade no caso de igualdade. Fizemos, portanto, 2 cortes em termos de composição do Conselho. Primeiro, o juiz togado exerce a presidência. 4 militares, esse de posto mais elevado que os demais, ou em igualdade de posto que tem maior antiguidade. Pronto. Os outros 3 devem ser, jogou para mim, oficiais com posto mais elevado que o acusado. O conselho vai julgar crimes, beleza? Então eu quero que, essa é a regra, todos os juízes militares tenham posto mais elevado que o acusado, até porque, se a gente destacou esse primeiro juiz militar que tem posto mais elevado ou maior antiguidade que os outros 3, e os outros 3 têm um posto mais elevado que o acusado, todos os juízes militares, em regra, terão
o posto mais elevado ou maior antiguidade. Porque esses outros três que compõem ali os conselhos especiais, perdão, caso tenham uma igualdade de posto com o acusado, devem ter maior antiguidade, em caso ali de exercício da função de. Primeiro passo, senhores, composição dos conselhos especiais. 5 juízes. O juiz togado exerce a presidência. 4 militares, sendo que um deles de posto mais elevado ou de maior antiguidade que os demais, e os outros 3 de posto mais elevado que o acusado ou em igualdade que tenham mais antiguidade no posto que o acusado. Essa é a forma de composição do conselho especial. Guardaram a sequência lógica e os cortes mentais que nós fazemos para introjetar esse conteúdo? Maravilha, continuemos por gentileza. Tá ali, ó. Por seu turno, os conselhos permanentes, parágrafo 2º do artigo 203, são constituídos por um juiz de direito. Vamos ao fatiamento desde logo. Um juiz de direito que exerce o quê? A presidência. Tá aqui, ó. Tranquilo? Um oficial superior da respectiva qualificação, da respectiva corporação. Qual corporação? Acusado é PM, acusado é do Corpo de Bombeiro, né? Então eu tenho ali um oficial superior da PM, do Corpo de Bombeiros, voltamos, e 3 oficiais de posto até o capitão da respectiva corporação. Então aqui o Conselho Permanente é mais fácil a gente guardar ali a sua composição, beleza? O juiz de direito e o juiz militar, ele que exerce a presidência, beleza. 4 oficiais, sendo um oficial superior e 3 oficiais de posto até capitão da respectiva corporação. Aí nós temos, portanto, agora a devida composição. Joga de novo para mim, Gui. Conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 203, tanto dos conselhos especiais quanto dos conselhos permanentes de justiça. E o parágrafo 3º vai falar para a gente no concurso de agentes. Porque se eu tenho o conselho com composição levando em consideração oficiais das respectivas corporações do acusado, pode ser que o acusado seja um agente da Polícia Militar, mas no concurso de agentes eu possa ter agentes acusados tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. E aí como que eu terei, portanto, a composição? Está aqui, parágrafo 3º do artigo 203. Se houver concursos de agentes, ou seja, agente da Polícia Militar e agente do Corpo de Bombeiros, no mesmo processo, aí o Conselho terá uma composição mista, aonde nós faremos o sorteio de 2 oficiais de cada organização para integrar, portanto, o Conselho. Nós não vimos justamente no Conselho Permanente, com muita clareza, que eu preciso ter, senhores, justamente, juízes militares, oficiais da respectiva corporação do acusado, mas eu posso ter o concurso de agentes, aonde eu tenho, tanto ali naquele processo, um agente da Polícia Militar e outro do Corpo de Bombeiros. Então, como que eu terei 2 oficiais da Polícia Militar, 2 oficiais do Corpo de Bombeiros? E aí, então, a composição mista será formada por sorteio, conforme o fatiamento desse artigo 203, aqui no caso, o seu parágrafo 3º. Então, eu preciso de mais, senhores, que esse artigo 203, notadamente os parágrafos aonde nós temos a composição dos conselhos,
sejam aqui objeto de estudo de vocês com todo o carinho do mundo. Guardaram, senhores? Maravilha.